Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população, hoje recebendo o vereador Capitão Neves, com Fernando Neves Januário, coordenador do Ambulatório de Saúde Mental, falando sobre o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Bom, Fernando, eu queria iniciar o segundo bloco falando um pouquinho sobre esse novo prédio que foi entregue na semana passada, um pouquinho da estrutura, inclusive nosso amigo Dernival já está inserindo algumas imagens, a TV Câmara esteve acompanhando, né, essa entrega, então você já está vendo algumas imagens já do prédio. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura que agora está sendo oferecida à população. Ok, então, na verdade, assim, a escolha daquele imóvel, como iniciou-se? Veio uma equipe técnica da DRS, né? Nós juntos, a gente foi ver alguns imóveis de grande porte para adequar minimamente toda a estrutura. E das casas que a gente olhou, aquela foi que se adequou, né, à estrutura mínima exigida pelo manual. E aquela casa, ela tem um grande potencial, porque ela existe uma área externa, um quintal muito grande, onde ali a gente está desenvolvendo, né, vai conseguir desenvolver uma hortoterapia, jardinagem para os pacientes. E é muito interessante porque assim, é um lugar restrito. O paciente que ele participa do CAPS, muitas vezes, ele tem um certo preconceito ainda interno, porque as pessoas vão ver que eu sou usuário, que eu tenho algum tipo de transtorno. Então ali é um lugar mais reservado, a gente consegue fazer um atendimento sem que ele se sinta constrangido, né? E o CAPS, ele, só explicando um pouquinho como que funciona para as pessoas que têm o interesse de estar procurando um serviço, na verdade, lá é um serviço de portas abertas, ele pode ser encaminhada ou não pelo serviço, se ele quiser simplesmente estar indo lá, ele pode, né? E lá ele vai ser feito um acolhimento. Esse paciente ele vai ser ouvido por 2 profissionais ao mesmo tempo e a gente vai ali ouvir as queixas. Se as queixas forem pertinentes ao nosso serviço, depois, às quintas-feiras, a gente deixou a quinta de manhã para que toda a equipe se reúna e discuta todos esses acolhimentos, e porque não vai ser decidido somente por um profissional, né? Toda a equipe vai decidir, inclusive com a presença da médica, se aquele paciente tem ou não perfil para o CAPS, porque a gente tem que ter em mente que o CAPS é para aquelas pessoas com maior sofrimento psíquico, a gente tem que utilizar dos recursos para essas pessoas. Então ali vai ser estipulado o que a gente chama um projeto terapêutico singular. O que é um projeto terapêutico singular? Na verdade é um conjunto de ações que vai ser traçado para cada indivíduo. Para cada indivíduo tem suas particularidades, para cada indivíduo tem seus problemas e para cada indivíduo vai ser traçado um projeto terapêutico para que a gente consiga inserir na sociedade novamente, que a gente consiga reduzir os danos, porventura seja por droga ou álcool, e tirar da crise se for transtorno mental, né? E hoje a gente contém uma estrutura diferente do ambulatório, que lá no CAPS a gente consegue fazer com que um paciente em crise ou em surto, ele siga o projeto terapêutico de segunda a sexta-feiras, das 7 às 17 horas, tendo servido 3 refeições. Café da manhã, almoço e café da tarde. Já no ambulatório isso não existia. E se a gente tiver o paciente em crise, em surto agudo dentro do CAPS, a gente consegue fazer o que a gente chama de medicação assistida. Dentro do horário diurno, a gente consegue ministrar essa medicação, que muitas vezes os familiares têm a dificuldade do paciente em crise dar a medicação, e lá com a equipe a gente consegue, mediante a medicação assistida, as atividades terapêuticas, o acompanhamento, tirar ele da crise. Você citou uma questão que eu queria até que você falasse um pouco mais, se possível, dos instrumentos que vocês utilizam junto a esses pacientes no CAPS. Você citou aqui a hortoterapia, a jardinagem. Fala um pouquinho mais sobre esse trabalho que é realizado diariamente. Exatamente. Lá tem também um acompanhamento psiquiátrico, tem um acompanhamento psicológico, seja ele em grupo ou individual, e tem as atividades que são realizadas lá na terapia ocupacional, que são salas de atividades coletivas. Lá tem artesanato, tem pintura, vai ter a horta, vai ter a parte de jardinagem. Tá para vir um artesão que vai compor essa equipe dentro da portaria, exige a presença, né, desse profissional, que vai nos auxiliar e nos ajudar a colocar ainda mais atividades para que esse paciente possa estar realizando dentro do espaço do CAPS. Lembrando que esse projeto, ele não precisa ser restringido às paredes do CAPS.
né? Eu já fiz um acolhimento de um usuário onde a maior vontade, maior alegria e lazer dele é a academia. Então, dentro do que a gente tem de recurso no município, a gente tem que estar articulando. Ele não precisa fazer academia dentro do CAPS, mas que eu consiga articular a academia da municipal, que ele consiga frequentar e dentro da academia há um ambiente saudável, onde tem pessoas ali dentro que tem uma outra mentalidade, isso já vai ajudar e fazer parte do projeto terapêutico. Interessante, né, capitão, o relato do Fernando. Essa questão realmente de tratar as pessoas com respeito, oferecendo outros instrumentos para o tratamento, quer dizer, não é só medicamento, aquela coisa de ficar fechado, enclausurado, amarrado em muitos casos. E olha só, é importante eu pedir para ele explicar novamente, porque a população tem uma noção do que é utilizado nesse tratamento junto a esses pacientes. É importante, inclusive, no seu relato aí, responde a uma pergunta que quando foi inaugurado lá na rua Iracema 100, muitas pessoas falaram assim, mas capitão, ficou muito longe, por que não bota no centro? Você respondeu, por que não é no centro? Para poder proteger a individualidade, a pessoa de se dirigir, ela tirar esse preconceito. A pessoa ter a sua privacidade, né? Então a finalidade de colocar no local, que parabenizar vocês por pensar até nisso, é uma forma de saber que está preocupado, né, e que tem um atendimento, né, porque muita gente, mas tem que ser no centro. Não, foi colocado no local com respeito à privacidade do paciente e também do trabalho das pessoas que trabalham lá, e esse trabalho que você está falando é a ocupação da mente das pessoas que vão lá, que não são pacientes, são pessoas que todos nós temos que nos ocupar. Então aí ficou bem explicado por que ficou lá, para ter a privacidade de poder fazer um tratamento e um atendimento de melhor qualidade, né? Exatamente. E a princípio, até lá na rua Iracema, seria algo provisório, até porque tinha questões da reforma lá na Tapuias. E a hora que a gente começou a inserir esse projeto de CAPS lá dentro, eu chamei o Laércio Garcia, até que agradecer, porque em nenhum momento a política interferiu. Eu consegui mostrar para ele que ali seria o melhor ambiente, ali seria o ambiente mais adequado para que a gente conseguíssemos fazer um atendimento mais humanizado, né? Porque aquele prédio, o antigo ambulatório de saúde mental, para deixar bem claro aqui o porquê dessa mudança também, até aproveitando a oportunidade, lá ficou um prédio, um elefante branco para o CAPS, um prédio muito grande, com várias entradas, várias saídas, sem nenhuma privacidade para o paciente. Então, foi formada uma comissão relacionada aos assuntos de RT, Residência Terapêutica e CAPS, e dentro dessa comissão interna a gente discutiu, por que não, talvez, levar o centro de saúde, que seria muito mais adequado àquele prédio, uma vez que o CAPS tem recurso próprio e pode estar pagando o seu aluguel. Então, tudo isso foi discutido e conversado dentro dessa comissão, e o Laércio deu carta branca, falou, não, você me explicou, é isso mesmo, segue em frente. Então, assim, eu fico muito grato por ter confiado, né, em toda a equipe hoje do CAPS, na estrutura que a gente conseguiu montar na rua Iracema. Fernando, aproveitando também, falamos aqui sobre o atendimento, qual que é a expectativa a curto, médio prazo, capacidade, atendimento? Você já citou no início que a princípio serão 25, é isso? 25 pessoas no primeiro momento? Como que funciona essa questão do atendimento? Quantidade de pessoas? Ok. Até aproveitando a oportunidade, eu lembrei de um detalhe que muitas pessoas perguntam por que CAPS 2. Até no dia da inauguração, falou, Fernando, aqui é o 2, onde fica o CAPS 1? Eu fiquei curioso também. Então, assim, é só para explicar um pouquinho. E, assim, o CAPS 2, por que o CAPS 2? O que muda de CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, na verdade, é a população de abrangência, o tipo de clientela que frequenta o serviço e os profissionais ali dentro, né? O CAPS 2, ele é para uma população de 70 mil ou mais. Então, com isso, como o Tupã hoje em torno de 64, 65 mil, hoje o CAPS 2 nosso, ele é regional, ele vai atender também Arco-Íris e Queiroz, né? Então, com isso, faz com que a população atinja mais de 70 mil habitantes. E ali, o CAPS 2, que é o que atende Tupã hoje nas suas necessidades, como não é específico, ele acaba atendendo, de certa forma,
todo o público, desde transtornos mentais, desde dependência química, desde criança, né? Aí existe o CAPS 3, que o funcionamento é 24 horas, existe o CAPS 1, que não é servido refeições lá dentro, não tem um projeto intensivo como o CAPS 2, existe o CAPS I, que é infantil, lá dentro pode ter um pediatra. Então, assim, o que muda, na verdade, é a equipe e a abrangência, mas o CAPS 3, CAPS I, para cidades, centros maiores de 200 mil habitantes. Né? Então, hoje que CAPS Tupã, 3, né? CAPS 3 é 24 horas, Acima de 200 mil, e CAPS I também. Então, na verdade, Tupã comportaria o CAPS 1 e o CAPS 2, mas CAPS 1, respondendo à pergunta do Glaucio, é um atendimento diário até 9 pessoas diária, que seria um serviço que não ia ter utilidade. Já o CAPS 2, ele atende pela portaria diariamente até 45 pessoas. Diariamente? Diariamente, tá? Diariamente. Então, o que a gente entende que vai atender sim a nossa demanda, lembrando que o fato de a gente atender também Arco-Íris e Queiroz, que não é que todos os munícipes de Queiroz e Arco-Íris vão passar no CAPS. Exatamente aquelas pessoas que estiverem em crise, né? E o CAPS também, ele tem um papel que a gente chama de matriciamento. O que seria esse matriciamento? A gente pode estar indo no município de origem e estar orientando como lidar com esse transtorno, como lidar com essa dependência química, sem a necessidade de chegar a ter uma crise e vir para o nosso CAPS. Como a gente faz também esse matriciamento aqui na cidade de Tupã com as unidades de saúde. Né? Antes de abrir o CAPS, até agradecer também a Simone, que é coordenadora dos PSF e UBS, a gente já fez esse matriciamento, porque até antes da abertura do CAPS a gente passou em todas as unidades de saúde, explicando um pouquinho com todos os profissionais, discutindo o que é o CAPS, quais seriam as suas dúvidas de atendimento, por quê? Porque essa proposta de conversar com toda a equipe, futuramente, a gente não sabe, a gente acredita que vai ser médio ou longo prazo, o ambulatório ele vai parar, ele vai ser extinto. E não é porque o Laércio, o município, quer extinguir, isso aí é uma proposta do Ministério da Saúde. Vai chegar um momento que vai falar, tem que encerrar as atividades do ambulatório. E essa clientela que está no ambulatório, ele vai voltar para o seu território de origem. Ele vai ser atendido na Estratégia da Saúde da Família, nas UBS. E aquele paciente que tiver em crise e necessitar de um tratamento de um especialista, ele vai ser encaminhado para o CAPS. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade e o Fernando convidasse a população, passar seu endereço, né, o telefone. Eu acho que quem está ganhando é a população de Tupã. A gente sabe, né, capitão, que estamos iniciando um novo trabalho, né, um novo caminho, até a implantação de todas essas casas terapêuticas. Vamos torcer para que no futuro próximo tenhamos aí um panorama bem positivo nesse sentido. Há a boa intenção por parte do Poder Executivo, a Câmara também está junto, preocupada, atenta. Eu acho que a sociedade civil também está preocupada com o fechamento desses hospitais. Na verdade, uma pergunta que surgiu no passado, o senhor sabe disso. Para onde serão enviados, encaminhados esses pacientes? Surgiu essa dúvida na cidade, aquele tumulto, aquela dúvida que pairou na cidade de Tupã. Então, acho que agora é o momento que está sendo esclarecido, né, para onde serão encaminhados, né, os tipos de atendimento, né, o padrão de atendimento, essas casas, o que elas vão oferecer. Então, acho que agora a população está começando a ter esse esclarecimento, né, necessário. Então, acho que é um momento positivo na cidade de Tupã. Então, é importante esse programa, parabéns ao senhor por ter trazido aqui o Fernando para esclarecer e desmistificar uma imagem de repente negativa que a população tem. Mas o que essa casa vai oferecer? O que vai ter, deixou de ter? Então é importante. E eu tinha isso aí, né? Tanto é que eu fui lá conhecer e modifiquei minha ideia. Essa é a realidade. Eu tinha uma ideia de residência terapêutica. O senhor está dando a oportunidade para desmistificar, tirar essa imagem negativa. Então, parabéns ao senhor pela iniciativa. E eu queria que o Fernando fique à vontade para as considerações finais, deixa também o telefone, o endereço, né, desse novo prédio, né, do CAPS. E realmente parabéns a você, a sua equipe e a população também que queira conhecer, visite as instalações. Se pode também, estou falando aqui, mas de repente nem sei se pode a população conhecer as instalações. Fique à vontade. Bom, primeiro eu quero parabenizar pela oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho em saúde mental, essas mudanças que vêm acontecendo com relação
a tudo isso, implantação de residência, abertura do CAPS, uma unidade nova. E quero aqui fazer o convite, pode sim, todos que desejarem fazer uma visita, estar de portas abertas para conhecer a estrutura. Tem que fazer tem que fazer um agendamento prévio? Não. Lá o serviço é de portas abertas, sempre vai ter um profissional para estar fazendo o acolhimento, para estar explicando ou simplesmente para estar mostrando a unidade, né? Sem problema nenhum. E deixo aqui o meu recado, as pessoas que tiverem problemas com droga, que tiverem com situações de risco de suicídio em casa, que tiverem algum paciente com transtorno mental, que esteja apresentando delírios, alucinações, esteja em crise, por favor, nos procure. A gente tem uma equipe capacitada, hoje a gente tem uma estrutura que a gente consiga ajudar toda a população. Vou passar o endereço então, Rua Iracema, número 100, Vila Teixeira. Tem um telefone também para contato, 3491-2061. 3491-2061. E com certeza é importante essas informações por parte do Fernando, esclarecendo a população quanto ao trabalho do CAPS. Parabéns, Fernando. Obrigado. A você, a toda a sua equipe. E volte sempre aqui na TV Câmara para trazer mais alguma informação complementar. A TV Câmara que foi criada pelos vereadores da Câmara Municipal para levar informação à população, esclarecimentos. Então fique à vontade. Contem sempre com a TV Câmara de Tupã. Muito obrigado mais uma vez e será sempre um prazer estar aqui com vocês. Capitão, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E com certeza a população, acho que agora teve aí uma informação real, correta, do trabalho que é realizado pelo CAPS e o trabalho que será também realizado pelas casas terapêuticas que serão implantadas a partir de agora na cidade de Tupã. A gente, como vereador, sempre vimos algumas críticas, né? E as críticas, quando se fala, a gente vai lá verificar a crítica. A finalidade é saber se está certo ou está errado. E a gente nunca diz se está certo ou está errado. O cidadão é que tem a oportunidade. Então, eu mesmo tinha uma visão pé atrás com a residência terapêutica, fui lá conhecer, achei excelente. Fui lá no dia da inauguração, vi aquele quintal maravilhoso lá para fazer a parte de horta e tudo mais. Então é isso que o cidadão tem que ir lá olhar com a finalidade de conhecer. Aquilo é dinheiro público, com os impostos que nós pagamos, e que é importante, em vez de ficar ouvindo fulano, ciclano e beltrano, verifique lá em loco, vá lá, receba e não se preocupe em conhecer. Eu acho que o grande problema do nosso país é que a gente fica ouvindo muito disse-me disse, e às vezes a gente não tem tempo de ir lá. Então aqui está Rua Iracema, número 100, portas abertas, vá lá. Eu também vou lá uma hora depois, com a finalidade de, como vereador, fiscalizar, porque vereador tem que estar lá, não é para falar isso ou aquilo, é para acompanhar e propor ao presidente, ao prefeito, aquilo que tem que ser feito. E parabenizo aí as palavras do Fernando, que ele disse que ele teve uma opinião que não envolveu em política. A política tem um momento certo dela ser envolvida, não nesse momento de instalação de CAPs ou execução desse trabalho de tanta qualidade para a nossa cidade. Então a administração está de parabéns também por não envolver política nesta criação e não ser apenas de atender a um anseio da nossa comunidade e colocar pessoas com capacidade como nós temos aqui o exemplo do nosso amigo Fernando e todas que trabalham lá, e em nome do povo de Tupã só pode dizer parabéns e que estamos aqui apoiando. Quando nós fomos lá não é fiscalizar é uma palavra amiga que se fala de olhar, acompanhar e sugerir melhoras ou que estiver certo, porque afinal de contas nós estamos aqui para trabalhar pelo povo de Tupã. Nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Gilberto Neves Cruz, Capitão Neves, com o nosso amigo Fernando Neves Januário, coordenador do Ambulatório de Saúde Mental, falando sobre o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e que foi entregue há alguns dias aqui em Tupã, na Rua Iracema, número 100, na Vila Teixeira. Aproveite e conheça as instalações do novo prédio do CAPS aqui em nossa cidade. Nós agradecemos a sua audiência. Voltaremos em breve com mais um programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais!